Senhor, muito obrigado. Mais uma vez nos reunimos na tua casa em adoração ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque recebemos essa oportunidade e possibilidade como uma manifestação do teu amor e cuidado sobre nossas vidas. Esse é um local que o Senhor tem nos concedido para nos reunirmos em adoração ao teu santo nome. Obrigado por tudo que acontece aqui, porque aqui nós declaramos que o Espírito Santo do Senhor tem toda a autoridade. É Ele que comanda esse lugar e também as nossas vidas. E reunidos em teu nome, desejamos agora sermos alimentados na palavra, sermos conduzidos no entendimento, naquilo que o Senhor tem para revelar, trazer sobre nossas vidas, para nos fortalecer e nos posicionar. Em obediência à tua palavra queremos andar e declaramos: fala conosco, Senhor, nessa noite. Oramos com fé e desejosos de receber algo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens. Há 2 semanas encerramos uma vida abençoada, que foi realmente uma série de mensagens de muita força, que trouxe muito ensino, posicionamento, abriu o entendimento para propósitos, princípios que o Senhor tem para as nossas vidas. E agora nós iniciamos uma série de 7 mensagens que fala da direção divina, 7 decisões para mudar a sua vida. Sabe, queridos, não há menor possibilidade, é impossível você viver sem tomar decisões. Não é possível. Estar aqui hoje, você estar aqui hoje, já no ocaso, no final desse dia, você já tomou inúmeras decisões. A vida é composta por decisões, por tomar decisões. E quando nós decidimos sobre algo, implica em uma escolha, implica em abrir mão de algo, porque quando você decide sobre algum aspecto da sua vida, primeiro, você, no mais das vezes, de forma equilibrada, racional, você não decide para o fracasso, você não decide para uma consequência ruim. Então não é possível viver sem tomar decisões. A vida é composta de tomada de decisões. E o que essa série de mensagens se propõe, fundamentado na palavra, no propósito do Senhor, é que eu e você tenhamos o entendimento de que Deus deseja, oferece uma perspectiva de nos instruir, de nos abrir entendimento, de nos ensinar a tomar decisões assertivas. Você já tomou decisão errada, filho? Você já tomou decisão da qual você se arrependeu? Eu já tomei decisões equivocadas, que trouxeram consequências não desejadas e não esperadas. E todas as vezes que isso aconteceu na minha vida, sabe qual era o fundamento? Sabe qual era o princípio de todas as coisas? Eu havia desprezado aquilo que a palavra estava dizendo. Eu me lembro uma vez que eu me vi numa situação tão complicada por conta de uma decisão equivocada, e eu fui conversar com o meu pastor, porque é sempre assim, né? A gente toma a decisão, acha que é a melhor. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. Então quando você decide, você pensa, é um bom caminho. Não, é algo que vai resultar em coisas boas. E quando vê, porque aquela decisão foi desconectada da palavra, te resta a consequência. E aí,
no momento da consequência, está lá eu, conversando com meu pastor. Cara, olha, eu estou vivendo isso. A minha realidade é essa. Sabe o que ele fez? Falou, cara, como é que você fez isso? Se a Bíblia fala para você não fazer. Era algo tão óbvio. Foi algo tão, sabe, entrou como uma faca no meu coração. Falei, como eu fiz isso? Como eu tomei uma decisão que trouxe uma consequência tão impactante na minha vida, desconsiderando aquilo que Deus tinha para essa área específica, não cabia nem uma interpretação teológica muito abrangente. Sabe quando a coisa é específica, a palavra fala especificamente sobre essa área? Foi o meu caso. Então, queridos, quero te convidar a tomar decisões a partir de hoje, de forma diferente. E a primeira delas é uma constância. Se determine dentro das suas possibilidades, que pode ser que você esteja domingo que vem viajando, né, Anderson? Pode ser. Mas estamos online, hein? Se você estiver impossibilitado, o pessoal deve estar online aí. Deus abençoe você que está na sua casa, em outra cidade. Uma série de mensagens, é importante você se determinar. Vou completar todas elas. Eu quero ler para você algo que traduz de uma forma determinante o que eu disse sobre o interesse, a vontade de Deus no âmbito da sua vida em relação às suas decisões. Salmo 32, versículo 8: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus está na sua palavra dizendo, numa personificação, não é generalidade. É generalidade porque eu estou entregando essa palavra para todos, mas receba ela como algo personalíssimo. Deus falou para você, Deus está falando com você, está falando com a esposa, está falando com o esposo, está falando com o filho, está falando com todos de uma forma individual. Receba isso, para que isso promova no seu coração impulsionamentos e posicionamentos. O Senhor está falando, Renato, eu vou instruir você e vou ensinar você no caminho que você deve seguir. Não será o caminho da sua escolha. Eu direi para você, Renato, qual caminho você deve seguir. Eu vou aconselhar você, porque na caminhada dúvidas podem surgir, situações que podem traduzir uma insegurança, e Deus está falando, olha, nessa dinâmica de um caminho que eu escolho para você, no qual eu vou instruir você dia a dia, momento a momento, eu vou te aconselhar. E sobretudo, Renato, eu vou cuidar de você. Gente, não tem ambiente, cenário mais seguro, mais determinante, fundamentado em rocha, alicerçado na certeza inabalável do compromisso de Deus com a sua palavra. Porque quando nós desprezamos, quando nós desconsideramos aquilo que Deus propõe para a minha vida e para a sua vida, Deus não projetou o seu fracasso, Deus não projetou sua falência emocional, Deus não projetou para você dor, miséria espiritual, emocional.
Não estou falando aqui de posicionamento social, não estou falando aqui de riqueza e pobreza. Tem muita gente com vida simples, com finanças simples, que vive da abundância do Senhor. Tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com rendição, obediência e entender. Deus quer nos ajudar, nos conduzir diante das nossas escolhas, uma vez que não dá para viver sem tomar decisões. Não dá para viver sem tomar decisões. Algumas decisões são de grande impacto. Elas promovem grandes impactos. Exemplo, a decisão que você tomou sobre sua carreira profissional, sobre a sua formação acadêmica, a decisão que você tomou sobre se casar, se unir com essa pessoa que você está hoje. São decisões que pelo menos deveriam ser levadas numa dimensão de uma seriedade, de uma complexidade, porque implica uma série de consequências muito grandes. E às vezes essas decisões, nós olhamos com relativo cuidado, mas na dinâmica da vida, pequenas decisões ou decisões que não geram tanto impacto, que nós tomamos numa automaticidade da vida, sem pensar, e nós vamos conduzindo a nossa vida nessa dinâmica, e muitas vezes sobre essas pequenas decisões, sobre essas pequenas escolhas, que também sobre essas nós não olhamos as perspectivas espirituais de um propósito de Deus, gradativamente nós vamos nos fragilizando, gradativamente vamos nos distanciamos dessa proposta de Deus. Deus está falando: olha, eu vou escolher o seu caminho, se você permitir, e muito mais do que permitir, se você confiar, eu vou escolher os seus caminhos, e na dinâmica da sua vida eu vou te instruir, eu vou te aconselhar. Fazendo uma comparação hoje fácil de entendimento, é como se você vai fazer uma viagem para uma cidade ou para uma região que você desconhece, e você configura num desses aplicativos, coloca o destino final, e aquele aparelho vai te ensinando: a 200 metros vire à direita e tal, e vai te dando as instruções. Qual que é o objetivo? O objetivo não é te levar com segurança para o lugar que você determinou. Tenha essa visão de uma proposta de Deus sobre sua vida. Ele quer, a partir da sua rendição, da sua obediência, porque se o seu aplicativo fala vire à direita, o que acontece se você virar à esquerda? Ele vai dizer para você, refazendo a rota, e vai dizer para você daqui a um tempo, faça a seguinte conversão. Por quê? Porque você saiu do objetivo, você saiu da rota. Não é assim que acontece? Quem usa aplicativos hoje tão comuns, o Maps, Google Maps, o Waze, não sei se tem outros aí, é comum. Eu e você, porque queremos chegar no destino final que escolhemos, obedecemos aquela voz, obedecemos aquele aparelho, depositamos nele a confiança. Isso aqui sabe o que está fazendo, esse aqui sabe o que está fazendo. E aí quando a palavra fala da vida, quando a palavra fala de uma decisão que há de maior impacto, que há de maior determinação na minha e na sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus, que é entregar o seu coração a Jesus, nós ficamos pensando se vamos ou não vamos fazer isso.
Para aqueles que já entregaram a vida a Cristo, ainda assim, o Senhor fala através da sua palavra, que é a maior fonte da sua revelação, mas pode falar num aconselhamento pastoral, pode falar numa célula, pode falar em outros ambientes. Olha, rapaz, até por experiência própria, eu já fiz isso, não dá certo. Eu já andei por esse caminho, não dá certo. E a maior insanidade é que você ouve da experiência do seu amigo, do seu irmão, que te aconselha, sendo boca profética de Deus, sendo o GPS, a voz do GPS de Deus falando: olha, esse não é o caminho. Ainda assim, eu e você muitas vezes decidimos: não, vou fazer uma rota alternativa. Então, fique comigo nessas 7 semanas, porque nessas 7 semanas nós tomaremos algumas decisões. Nós vamos decidir começar, mas também podemos decidir parar. Devemos decidir permanecer, mas também devemos decidir avançar, decidir servir, decidir conectar e decidir confiar. A série de mensagens foi configurada em 7 decisões, mas eu e você sabemos que esse número 7, primeiro que ele tem uma revelação espiritual. 7 na palavra de Deus remonta, identifica perfeição. Mas eu e você sabemos que num relacionamento com Deus podemos e devemos tomar muito mais do que 7 decisões. Se for à luz da palavra, se for por direção do Espírito, sejam 7, 70, 7.000, 700.000, quantas decisões forem, se elas forem tomadas por aconselhamento divino, vá em frente, vai dar tudo certo. Você não quer pegar o caminho errado, você não quer decidir equivocadamente, e se o fez até hoje, se você chegou aqui trazendo uma bagagem de uma história mal escrita, trazendo uma bagagem de uma história de decisões que promoveram consequências tristes, que traduzem o seu momento de vida atual, do qual você não tem prazer, do qual você se angustia. A boa nova para mim e para você é que, a partir de novas decisões, a partir de decisões agora assertivas, fundamentadas nisso que lemos, Deus quer nos instruir. A sua história vai mudar e vai reconfigurar a sua rota de vida. Amém? Vamos juntos, vamos juntos. Começando hoje, simplesmente comece. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final. As decisões erradas que eu e você tomamos no passado, seria interessante se a gente pudesse voltar lá e decidir diferente. Não dá? Então, se eu não posso mudar o passado, eu posso mudar o futuro. O dia de amanhã começa com as decisões de hoje. As consequências de amanhã começam com novas decisões que eu e você tomamos hoje. Por quê? Porque sua história não acabou. Se há fôlego de vida, e não importa se você tem 17, se você tem 27, 37, 57, 77, não importa. Se você está aqui comigo, ainda há algo que o Senhor quer fazer na sua vida e com a sua vida. Histórias, grandes histórias de grandes personagens começaram com homens. Moisés, 80 anos, chamado pelo Senhor aos 80 anos. Abraão, e vai por aí. Então, se preocupe se hoje você não tem mais, fisicamente falando, o vigor da sua juventude. E aquilo que você não fez,
nos tempos passados, pense, uma nova história, como diz a canção, Deus tem para mim. Deus tem uma nova história para começar nas nossas vidas. Então, comece mesmo pequeno, comece mesmo com coisas simples, com decisões simples. Às vezes nós focamos e pensamos em grandes mudanças, na promoção de grandes projetos, mas as pequenas coisas, as coisas do dia a dia, as coisas triviais, nós não nos importamos. Achamos que tão somente se decidirmos e optarmos por grandes coisas, por grandes mudanças, há de ser, o suficiente. A palavra de Deus diz em Zacarias 4:10: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Está lá em Jó capítulo 8, versículo 7, eu vou repetir. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. São pequenas mudanças que eu e você podemos e devemos promover no nosso dia a dia, que o conjunto dessas pequenas mudanças podem e irão traduzir grandes consequências, grandes mudanças, grandes coisas, porque grandes edifícios, grandes estruturas não nascem do dia para a noite, não são edificadas num estalar de dedos. A casa que você mora, o prédio que você mora, ele é composto de pequenas estruturas que se juntam, se solidificam, se interligam para revelar uma estrutura grandiosa. Assim deve ser na sua vida, porque às vezes você está pensando: olha, o meu objetivo principal agora é enriquecer, por isso eu estou trabalhando que nem um doido, por isso que eu trabalho 16 horas por dia, porque eu quero trazer um padrão de vida melhor para minha família. Isso é bom, isso é nobre, mas se você focado nesse objetivo, está se esquecendo de conviver com seus filhos, de ter tempo de qualidade com sua esposa, se você está se esquecendo, se você está negligenciando aspectos da particularidade do dia a dia, do convívio familiar, você pode até alcançar o seu objetivo, mas pode ser que o custo seja muito alto, e você chega na maturidade da sua vida rico, conseguiu o seu objetivo, mas olha para a sua família e ela não traduz uma família que foi edificada na intimidade com Deus, e tampouco foi solidificada num relacionamento de uma convivência. Isso é triste, isso é desperdício. Então talvez o que o Senhor tenha para falar nesse aspecto, para mim e para você, é que nós temos sim que promover pequenos ajustes e pequenas mudanças que são frutos de pequenas decisões. No âmbito da sua vida particular, da sua vida familiar, certamente tem coisas que você deve mudar. No seu relacionamento conjugal, certamente tem coisas que você precisa decidir mudar para promover um ambiente melhor,
uma conexão melhor, uma interligação familiar. Porque quando nós vemos pessoas que alcançaram relevância, que chegaram lá, como se diz, né? Nós pensamos, poxa, o que será que essa pessoa fez? Qual é o segredo? Pode mapear. Quando você vê uma família, aquela família estruturada, aquela família unida, mas qual o segredo de um relacionamento familiar tão belo assim? Você pode ver que tem esforço particular, tem pai comprometido, tem mãe comprometida, tem disciplina, sabe, tem envolvimento, tem renúncia. O marido que gostava de jogar bola, que era um boleiro fanático, jogava em todos os campeonatos da cidade, ele se casa, ele olha e fala, bom, agora o foco é agradar a minha esposa, e quando chegam os filhos, o meu foco agora é promover segurança e instrução para os meus filhos. São decisões que você tomou e pode tomar para mudar a sua história. Então, se você quer alcançar grandes objetivos, se você quer promover grandes mudanças, que talvez sejam urgentemente necessárias na sua vida, e aqui entra todos os aspectos: relacionamento. Você quer mudança, você quer que o teu relacionamento experimente algo novo, diferente, padrão dos céus, padrão de Deus. Tem coisa que você vai precisar mudar. As tuas finanças estão complicadas. Inclusive, vocês viram o vídeo, ministro Flávio oferecendo gratuitamente consultoria na área financeira, para te ajudar. Porque de repente você vai precisar decidir abrir mão de algum gasto, reconfigurar os gastos financeiros, sei lá. O fato é que essas pequenas decisões podem traduzir em grandes mudanças. Segundo, cuide de detalhes, cuide dos detalhes. Observem, nós falamos, comece mesmo que pequeno, pequenas mudanças, pequenos ajustes. E agora, cuide de detalhes. Então nós estamos saindo do macro e focando no micro, no pequeno. Por quê? Como eu disse, grandes edificações que chamam a atenção é o conjunto de pequenos itens: tijolo, ferragem, cimento, areia, que se conectaram. Mas o colapso, o desmoronamento de grandes estruturas também acontecem pela fragilidade, pelas fissuras, pelas trincas, às vezes imperceptíveis, que vão fragilizando toda a estrutura, e quando vê, aquilo colapsa. De repente, o relacionamento colapsou, desmoronou. Por quê? Foi do dia para a noite? Não. Essa história vem de longe. Essa história vem de desconexões, de pequenas desconexões, de pequenas fragilidades, de sutilezas de comportamentos nocivos, que só foram se acumulando, e de repente, blef, o relacionamento colapsa. As finanças podem acontecer isso. Esse mês você estourou o orçamento, ficou no vermelho. Ah, foi por conta disso, gastamos um pouco demais, você nem sabe. Aí o mês que vem, de novo. E quando você vê, está um colapso, está um caos. Cuide dos detalhes. Diante disso, os supervisores
Os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. O contexto é que Dário, o regente da Pérsia, havia elegido 120 homens para serem administradores do seu reino. E desses 120 homens, Daniel se destacou. Daniel era o mais excelente. Daniel era o mais produtivo. Daniel, em tudo, ele revelava uma excelência. E talvez você já tenha experimentado isso. Quando você se destaca em determinados ambientes, você chama a atenção, inclusive negativamente. Você está se destacando na equipe da sua empresa, pode ter certeza, alguém vai criticar você. Você está se destacando em algum ambiente, você está sendo melhor, você está sendo excelente, alguém vai criticar você. Se não aconteceu ainda com você, se prepare, porque isso é normal. As pessoas olham e falam: mas por que ele é tão bom assim? Como é que ele pode ser tão bom? E ele chamou a atenção dos seus colegas e falou: não, gente, precisa derrubar esse cara subiu a régua demais, o padrão dele é muito elevado, precisamos puxar o tapete de Daniel. E eles procuraram 119 homens, procuraram algo para acusar Daniel. Vamos ver se ele é negligente no trabalho. Não, ele não é negligente no trabalho. Vamos ver se ele é desonesto. Não, ele não é desonesto no trabalho. Vamos ver se ele assedia as secretárias, as mulheres. Não, ele tem um comportamento ilibado. Eles olharam todos os aspectos que envolviam o trabalho. Cara, esse cara não faz nada de errado. Ele não pega um clips da empresa. Olha, no trabalho não tem. Vamos então olhar para o aspecto espiritual. Então a única forma que esses homens viram foi a criar uma artimanha. Você deve se lembrar de Daniel na cova dos leões. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Se você não sabe, esses homens convenceram Dário: olha, Dário, você é uma divindade, você tem poder, você é um Deus para a Pérsia. Então, por 30 dias, porque a Pérsia governava muitos povos, e cada povo tinha uma peculiaridade espiritual, inclusive a nação de Israel. Então havia adoração múltipla, cada um adorava o seu Deus de origem, apesar de estarem sob domínio persa. Então esses homens falaram: Dário, 30 dias, ninguém pode elevar uma oração, uma petição para outro Deus que não seja para você. Mexeu com o orgulho, né? Ô Dário, você é um Deus, então as petições dos homens, das nações, devem ser direcionadas para você. É como se você fosse o único Deus em 30 dias. Dário assinou o decreto, selou, e um decreto não podia ser revogado. O que Daniel fez? Ah, é? Não pode orar? Não pode mais orar? 30 dias sem orar? 30 dias se eu não posso mais ter intimidade com meu Deus? Interessante. Saiu dali e foi orar. Deixa eu orar para Deus sobre isso. Por isso que ele foi para a cova dos leões. A diferença está no posicionamento. Sabe por quê? Porque Daniel tinha uma aliança com Deus de santidade e oração. Daniel, desde o começo, desde quando ele foi levado como escravo para essa terra que não era dele, ele se posicionou: olha, eu não quero comer a comida do rei, os manjares do rei não me interessam, eu vou ser diferente, eu vou me posicionar, isso aqui não vai me contaminar. Às vezes nós fazemos pequenas concessões, sabe, pequenas concessões. Isso não tem, sabe aquela coisa, não dá nada não, isso não tem nada a ver. E a gente faz pequenas concessões comportamentais.
nós fazemos pequenas concessões que não tem nada a ver com o propósito de Deus, de te conduzir, de te instruir, de te ensinar. Nos detalhes, muitas vezes nós falhamos, focamos numa liturgia exemplar, que traduz excelência, mas no âmbito das nossas intimidades e particularidades, muitas vezes nós estamos fazendo pequenas concessões, nós não estamos entregando ao Senhor aquilo que Ele requer de mim e de você. Sabe o que Deus ama na sua vida, querido? Integridade. Integridade não diz respeito a um comportamento social. Integridade é a qualidade daquilo que é inteiro. Então Deus não quer parcelas de você. Deus não quer conduzir uma parte da sua vida. Deus não quer instruir você em momentos aleatórios da sua vida. Deus quer dominar, conduzir, se assenhorar de toda a nossa existência. Priorize uma só coisa. Priorize uma só coisa. Isso aqui serve para os homens. Mulheres é um comportamento diferente, né? Mulher é multitarefa, dá medo. Mulher está cozinhando, assistindo televisão, atende o celular e conversa com você. Como assim? Como assim? E ainda, olha as crianças. Tem uma capacidade, né, de se focar. Mas o que nós queremos dizer é que às vezes nós queremos iniciar 3, 4, 5 projetos, queremos nos dividir em várias possibilidades. Marta e Maria traduzem esse exemplo. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Se você se lembra, Jesus estava na sala, e Marta estava cuidando daquilo que também é importante. Alguém precisa pôr comida na mesa, alguém precisa organizar a casa. Então tem horas que você precisa ter um comportamento de Marta, tem horas que você precisa focar numa demanda profissional, tem horas que você precisa focar numa demanda particular, familiar, mas você jamais pode ter exclusivamente um comportamento de Marta. Sabe por quê? Porque na sala estava Jesus, e aos seus pés Maria se assentou para desfrutar de intimidade, para desfrutar, para ter um tempo de intimidade com Jesus. A vida já é acelerada por natureza, você não precisa criar nada novo para ter uma vida acelerada. Com as tecnologias que chegaram hoje, meu Deus, na minha infância e na infância da grande maioria, nós somos a última geração pré-celular, pré-internet. Parece que a dinâmica, né, senhor Hermínio, era diferente, era mais lento, né, dona Darcy? Não era tão acelerada, não tinha tanta coisa. Então você não precisa hoje querer acelerar a sua vida, porque ela já é acelerada. O que você não pode é se esquecer de, sobre todos os aspectos, a coisa mais importante que você precisa priorizar é relacionamento de intimidade com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Porque se eu e você falharmos nesse projeto, por decisão, porque tudo que estamos falando aqui passa pelo âmbito da sua capacidade de tomar decisão. E se eu e você decidirmos fazermos alguma coisa
produzirmos alguma coisa, antes de sermos alguém, antes de sermos aquilo que Deus nos chamou para ser, estamos falhando grotescamente. Dois personagens traduzem isso com muita autoridade. O primeiro deles é Davi, que escolheu a presença ao invés do trono. Davi foi o rei mais importante que Israel já teve. Davi tinha uma relevância, uma fama que transcendeu séculos. A importância de Davi reverberou por séculos, mas sabe o que se propagou com muito mais autoridade e consistência? O comportamento de Davi. Porque você vai ler nos livros de reis, de 1º, 2º Crônicas, aqueles reis que vieram, que sucederam Davi, que foram maus, que foram ímpios, que foram idólatras. Você vai ler: por amor a Davi eu não vou destruir a nação. Por amor a Davi. Então o que Davi escolheu, priorizou, foi um relacionamento de intimidade com Deus. E por conta disso, ao longo dos anos, o Senhor se lembrava desse homem e da escolha que ele fez. Olha o que ele diz em Salmos 27: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Nós cantamos isso aqui: eu não quero mais sair daqui, né? Não é sair daqui, sair da presença. De todas as possibilidades de grandeza e reconhecimento humano que Davi tinha e desfrutava, nada era mais importante do que a presença do Senhor. Você tem projetos pessoais, você tem projetos particulares, você quer alcançar coisas particulares e grandiosas, e eu quero dizer para você que o que o Senhor tem para você é muito mais do que você está sonhando. E se você não está sonhando, você está desperdiçando oportunidades, porque a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são infinitamente maiores, são exponencialmente maiores do que os meus e os seus sonhos. Se você não está sonhando os sonhos de Deus para a sua vida, você não está se conectando com Ele. Sonhe os sonhos de Deus e você vai se surpreender, eles são grandes. Eu tenho também Salomão, filho de Davi, transferência geracional, transferência de gerações, porque Salomão sucede Davi, o reino pacificado, o reino, 12 tribos unificadas, nenhum inimigo relevante dando trabalho para Israel, e Salomão assume o trono, e ele faz um sacrifício intencional e intenso. Salvo engano, foram 1000 bois que ele sacrificou. Ele fez um sacrifício: Senhor, eu quero fazer o que eu tenho de melhor para o Senhor. E naquela noite ele tem um sonho, e naquele sonho Deus fala para ele: o que você quer? Pode pedir o que você quiser. Você pode pedir a derrota de todos os teus inimigos, você pode pedir riquezas incontáveis. Salomão, está contigo, eu assino o cheque e te dou em branco, você preenche o que você quiser. Sabe o que Salomão pediu? Você sabe: sabedoria para conduzir aquela nação. Então ele também escolheu assertivamente. Um pediu presença: Senhor, eu não quero sair da tua presença. O pai pediu: Senhor, nada é mais importante do que estar na tua presença. A minha vida não tem sentido se não for na tua presença. Senhor, a riqueza do trono, a riqueza do reino, nada é mais importante do que a tua presença. E vem o filho e fala: Senhor,
tudo que meu pai deixou é grandioso. Meu pai já deixou tudo pronto. Eu desfruto de tudo que meu pai assentou para a minha vida, mas eu preciso, para governar essa nação, que é o povo que o Senhor escolheu, eu preciso de sabedoria. O que eu e você estamos escolhendo da nossa vida em relação a um propósito de Deus para cada um de nós? O que é mais importante para mim e para você? E por último, protagonize a sua história. Deus não chamou você para ser coadjuvante da sua história. Sabe o que é o coadjuvante? É aquele personagem figurativo, né? Lá no Oscar, na premiação do Oscar, tem o Oscar do personagem, do ator principal, e tem o Oscar do coadjuvante. O coadjuvante é aquele que aparece nas cenas, mas ele não é o ator principal. Ele só compõe a história. Ele ajuda na dinâmica da história. E na dinâmica da sua história, história essa que o Senhor quer escrever com você e em você de uma forma diferente. Você não pode se ver como coadjuvante, como um personagem irrelevante. Seja o protagonista da sua vida. Entenda que há para você uma eleição, um chamado de Deus para grandes propósitos, para trilhar caminhos diferentes. Quem daqui entre nós consegue discernir e agora, de uma forma determinante, dizer o que Deus fará da sua vida em 10 anos? Você sabe? Você consegue dizer? Talvez no seu coração haja expectativas, talvez no seu coração haja uma eleição, um alvo determinado, mas eu e você não sabemos. O que nos resta? Qual é a nossa única possibilidade de uma percepção? É olhar a nossa história, é olhar o nosso passado. Talvez alguns aqui olhem para o seu passado e já vejam da onde Deus te tirou, do lugar que Deus te tirou, as mudanças e transformações que Deus promoveu na sua vida nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, no último ano, e você já tenha uma gratidão e uma convicção. Deus faz, Deus muda circunstâncias, Deus transforma histórias tristes, caóticas, em grandes histórias de alegria e satisfação. Então, se você e eu não conseguimos traduzir o que será do nosso amanhã, eu quero te convidar a uma certeza inabalável, determinante, que Deus quer escrever uma linda, maravilhosa e nova, diferente história na sua vida, mas ela há de começar a partir da sua decisão, porque é uma insanidade, é algo inconcebível, eu e você querermos uma história diferente, porque a que estamos vivendo hoje não é boa, porque a que estamos vivendo hoje não é a melhor, porque o personagem que estamos vivendo hoje é triste, amargura, solidão, depressão. E você entendeu que Deus tem um caminho novo, diferente, que vai te conduzir, que vai te instruir para levar você a lugares diferentes. Agora, é uma insanidade desejar algo diferente na vida e continuar tomando as mesmas decisões. Você quer uma mudança para o teu casamento, você quer melhorias no seu relacionamento, mas você não está disposto a mudar, você não está disposto a tomar decisões diferentes, não vai produzir coisas novas. Se você quer coisas novas na sua vida, entenda que Deus quer fazer em você coisas novas. E há de ser coisas novas, e há de ser fruto de novas decisões.
Eu quero te convidar a ouvir a voz do Espírito, a ouvir não a minha voz, a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo que trouxe você até aqui, para produzir em você um impulsionamento, um desejo, porque gente, passa por decisões particulares, passa por convicção intelectual. Você ouviu a mensagem, ela entrou no seu intelecto e ela foi conduzida pelo Espírito para o seu coração, para produzir algo de uma mudança, de uma decisão de agir de forma diferente. Se não for assim, eu e você continuamos seguindo, caminhando à luz das mesmas decisões. Você quer coisas novas na sua vida? Você quer, segundo o propósito de Deus? Eu vou instruir você, eu vou ensinar você no caminho que você deve seguir. Deus está dizendo: eu vou escolher o seu caminho, e eu o aconselharei, e eu vou cuidar de você. É isso que você quer para a sua vida? Se é esse o desejo da sua vida, eu quero te convidar, fique em pé. Fique em pé agora, mas agora eu quero desafiar a fé do seu coração. Eu quero desafiar que você abra o seu coração, tome uma decisão agora. Agora é decisão, porque a palavra de Deus diz que nós ouvimos a palavra e declaramos a palavra. O coração tem que crer, mas a boca tem que confessar. O que você quer para a sua vida? Quais as mudanças? Qual nova história você quer para a sua vida? Você quer uma nova história para a sua vida? Você precisa que uma nova história seja escrita na sua vida? Eu quero te convidar, com fé, só se mova se houver fé no seu coração, por menor que ela seja, porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela há de ser suficiente para a transformação da sua história. Se há fé no seu coração, porque se não há, peça a Deus. Se está faltando fé, pode pedir para Deus, que a palavra de Deus garante. Pede fé, que eu vou encher você de fé. Mas se você quer uma nova história, se você quer mudar, quer começar coisas novas, se você quer iniciar um projeto novo, uma história nova, tome a primeira decisão. Entregue a sua vida a Jesus. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, que não fez isso ainda, que nunca entregou a sua vida, nunca tomou essa decisão? Se você já entregou a sua vida a Jesus, glória a Deus. Não é para você esse apelo, é para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Essa é a maior decisão, essa é a mais importante, porque sem ela você não vai para lugar nenhum. Há alguém? Só levante a sua mão, nós queremos orar para você. Há alguém? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão onde você está e nós vamos orar por você. Se não há, eu quero entender que todos já são filhos e filhas de Deus, mas precisam promover mudanças. Todos precisamos. Mas se há algo de uma urgência, se há algo de uma necessidade extrema no seu coração, eu quero te convidar, com fé, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você crê num Deus de grandes coisas, se você crê num Deus que muda histórias, que transforma, que faz coisas grandiosas, novas, que torna nova todas as coisas, vem aqui à frente. Eu não quero nem saber o tamanho do seu problema. Para você pode ser um gigante problema. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque o Deus que nós cremos é um Deus de grandes coisas. Não é um Deus de pequenas
obedecer ao Senhor. Comece decidindo confiar em Deus. Deus quer dar uma nova direção a você. Essa série de mensagens fala da direção divina. Deus quer trazer novos campos, novos caminhos, novos direcionamentos. Creia no agir e no poder de Deus. Creia que Deus pode fazer. Creia num Deus do impossível. Creia num Deus que conhece você, conhece a sua história. E se você quiser, desejar, buscar e permitir, Ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer coisas novas, diferentes. Será algo grandioso, transformador, inexplicável, que você não imagina. O que será? Não faço ideia. O que será? Não sei. Não faço ideia. Posso assegurar, asseverar que será grandioso, que será gigantesco, que será revolucionário. Mesmo que durante a sua trajetória e a sua caminhada você enfrente lutas e batalhas, porque na vida, mesmo nos caminhos do Senhor, na verdade, na maioria das vezes, ou quase que constantemente, na caminhada cristã nós enfrentamos lutas e batalhas, tempestades. Lembre-se que esse caminho é o caminho do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Confia no Senhor. Saiba de uma forma determinante que é um caminho seguro. Quinta-feira passada eu estava voltando de Araçatuba. E por 22 anos eu fiz esse caminho semanalmente. 2, 3 vezes, 4 vezes por dia eu ia trabalhar em Araçatuba. E eu estava voltando, uma tempestade, vento e chuva muito forte. Não se via 2 metros à frente do carro. Eu fiquei tranquilo. A chuva era muito forte, mas eu conhecia aquele caminho. O meu instinto dizia: você sabe onde você está. Eu só diminuí a velocidade por prudência, mas segui em frente, mesmo não vendo 2 metros à frente. Eu sabia que aquele caminho era um caminho que eu conhecia. Eu estava seguro. Você pode enfrentar essas tempestades nos caminhos do Senhor. Na verdade, você vai enfrentá-las. Lutas e tempestades virão sobre sua vida, com certeza. Mas se você estiver convicto, certo, de que esse caminho é o caminho do Senhor, então somente aquieta o teu coração e ouça a voz do Espírito, porque o Senhor disse na sua palavra: eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar, mesmo diante das tempestades, eu não vou deixar você desamparado. Por isso que é um caminho que vale a pena caminhar nele, por isso que é uma decisão que vale a pena tomar. A palavra de Deus diz, e eu estou concluindo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você está disposto, confia no Senhor, ele vai fazer. Amém? Ergam suas mãos. Quero orar por você. Pai, na tua presença, aqui estão aqueles que decidiram
entregar, Senhor, os caminhos particulares, das nossas decisões particulares, nas tuas santas mãos. Estamos aqui de mãos levantadas, com fé, declarando: nós confiamos no teu agir, na tua providência, na tua provisão, na tua providência, no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia, mas principalmente na tua fidelidade à tua palavra. E fundamentados na tua palavra, palavra que ouvimos hoje, nós declaramos: Senhor, eis-nos aqui, nossas vidas te pertencem. Queremos, Senhor, tomar decisões fundamentadas na tua santa, perfeita, agradável vontade. Assim oramos, Senhor, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Continue firme. Os caminhos do Senhor são caminhos certos. São caminhos diferentes dos nossos, mas são caminhos seguros. Terça-feira temos aqui nossa celebração apostólica. Venha nas terças também. Frequente uma célula. Se intensifique num relacionamento de intimidade com Deus. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são terríveis. O diabo se levanta furioso para destruir gerações, casamentos, finanças. Quanto mais você se aproximar de um relacionamento com Deus, você vai se fortalecer ainda mais. Amém? Ergam suas mãos. Que o amor de Deus, a graça misericordiosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe.